Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Estamos nós aqui de novo, Ayrton. Estamos de novo. Coisa boa, né? Hoje nós vamos conversar com um convidado que lida com muitas temáticas. Por isso vai ser uma sopa de letrinhas aqui. Ele fala sobre racismo, periferia, trabalho, cidade, Estado, as tarefas da esquerda, o enfrentamento da extrema-direita e a disputa nas redes sociais, entre muitas outras coisas. Ele é deputado estadual pelo PSOL e tem muito para nos contar. Muito bem-vindo, Matheus Gomes. Satisfação. Prazer estar aqui no De Fato. Kátia, Ayrton. Bora fazer essa conversa aí. Bora lá, Ayrton. Vamos lá. Matheus, uma das grandes polêmicas, grandes assuntos dos últimos dias, na cidade, no estado, e até um pouco no país também, claro, foi essa história da escala 10x1, denunciada pelos funcionários do Grupo Zafari, que estaria sendo praticada nos supermercados do grupo. Né? Inclusive, hoje, nós estamos falando há pouco com a Kátia aqui, inclusive já teve um desdobramento ontem e hoje e tal, com as 3 deputadas, que a gente sabe pelo menos, a deputada Dayana Santos, do PCdoB, a deputada Élica Hilton, do PSOL de São Paulo, e a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, né? Que as 3 encaminharam uma denúncia sobre isso ao Ministério Público do Trabalho, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como é que tu está acompanhando esse assunto, que desdobramento tu espera que possa surgir daí? Você sabe que, à medida que a gente vai falando do tema, do fim da escala 6x1, denunciando outros absurdos, sempre que é postado alguma coisa na internet, vem inúmeros comentários de pessoas que já trabalharam nessas empresas e relatam inúmeras situações de abuso. E com o Zafari não foi diferente. Nós recentemente falamos aí sobre a posição da deputada Anne Ortiz, que é da família proprietária do Assum, uma das maiores redes de supermercado aqui do estado. Também foi a mesma coisa. O Carrefour, né, sempre que aparece alguma situação, surgem inúmeras denúncias de abuso com pessoas que vão lá comprar, né, casos de racismo, que a gente já denunciou inúmeras vezes, violências, mas também desrespeito aos direitos trabalhistas. Então, é público e notório, a sociedade sabe que nas redes de supermercado existem muitas violações a direitos básicos. E agora isso está aparecendo conectado com uma luta que se tornou algo concreto na vida das pessoas, né? Reduzir a jornada de trabalho, modificar as escalas para que a gente possa ter vida além de estar ali todo dia batendo ponto. Isso fez sentido para a cabeça de centenas de milhões de brasileiros. E é uma vitória nossa, da esquerda, né, do campo, que sempre defendeu os direitos trabalhistas, poder ir para a ofensiva com uma bandeira desse tipo. Recentemente saiu aí a notícia de que Tóquio regulamentou a jornada 4x3. Né? Tem vários exemplos no mundo de situações muito diferentes da que a gente conhece aqui no Brasil. E acho que o nosso país está diante da oportunidade de poder dar um passo adiante. Eu, quando vou nos mercados, sempre tenho tentado conversar com os trabalhadores, né? Ver qual é a opinião, né? E também andando nas ruas, pessoas que vivenciam a jornada 6x1. Eu já trabalhei nessa escala, a gente sabe como é ruim. Então, realmente é uma bandeira muito popular. Eu espero que ela consiga fortalecer, no ano de 2025, uma luta ofensiva, propositiva, porque é disso que nós estamos precisando nesse momento para sair dessa situação complicada que a gente está vivendo no Brasil, né, em que a gente está só dizendo aquilo que a gente não quer. Bom, agora nós estamos diante da oportunidade de falar sobre o que nós queremos, que vida a gente quer para os trabalhadores brasileiros. E está aí uma grande pauta. Nós estamos falando aqui, antes de tu chegares, eu e a Kátia aqui,
de uma particularidade, né? Sobre esse assunto, sobre essa notícia. Essa notícia foi veiculada pelo Brasil de Fato, inicialmente. Chegou ao Brasil de Fato e foi por ele veiculada, né? Outros veículos também acompanharam, mas veículos mais do campo, digamos, popular democrático, pequenos veículos da internet e tal. Nós vimos um silêncio, né, ensurdecedor. ensurdecedor da mídia empresarial, né? O que não deveria nos surpreender na medida em que o Grupo Safra é talvez o maior anunciante do Rio Grande do Sul, né? E aí eu sempre lembro, quando surgem essas coisas, né? Lembro de uma ficção que muitas pessoas têm ingenuamente a respeito do papel da mídia empresarial, né? Eu lembro uma frase, que é uma frase do Noam Chomsky, né? Que é muito esclarecedora, e ele foi muito feliz ao compactar, digamos, essa verdade, né? Ele diz o seguinte: as pessoas... É o seguinte, as pessoas não devem pensar que os jornais, né, que o negócio dos jornais é vender notícias para os seus assinantes. O negócio dos jornais é vender os seus assinantes para os seus anunciantes, né? Eu acho que é de uma felicidade extraordinária essa frase e que é uma verdade que é sempre escamoteada, né? Verdade, o Brasil de Fato RS está de parabéns. A matéria, ela foi na profundidade do problema, né? Trazendo relatos. É uma matéria que a gente pode e deve divulgar para todas as pessoas lerem, porque tem uma investigação ali, né? Tem a vida das pessoas que a gente sabe que bate com a realidade, né? Sendo ali exposta dessa maneira tão dura, mas necessária, que é os abusos que acontecem nas grandes redes de supermercado. Então, realmente, a gente só viu a grande imprensa falar do fim da escala 6x1 quando isso já tinha extrapolado o ambiente das redes sociais e iniciou uma pressão sobre todo o campo político para que deputados se posicionassem, para que segmentos empresariais se posicionassem. E aí a imprensa teve que relatar o tema. Agora essa bandeira já está sendo discutida há muito tempo, nas redes sociais e nas ruas também, né? E esse é o papel mesmo que eles acabam cumprindo, né? Se proteger uns aos outros. Até porque nesses ambientes aí, nós sabemos bem, né? Nos grandes conglomerados midiáticos, a gente sabe que rola muito abuso também do ponto de vista dos direitos trabalhistas, né? Não é nenhum nem outro, são vários. Então, há uma visão compartilhada de mundo, né? Que ali está nessa lógica neoliberal brasileira, né? Em que você sempre tem essa dinâmica de superexploração, né? Mais autoritarismo e violência para impor uma maior margem de lucro à burguesia, né? E isso é compartilhado entre a grande imprensa e segmentos empresariais que trabalham nessa perspectiva. Então não me surpreende, mas a gente precisa conversar sobre isso com as pessoas para que elas entendam, né? Há uma crise também de representatividade, de confiança de boa parte da população com a imprensa, muitas vezes instigada por segmentos políticos que fazem isso com o objetivo de disseminar desinformação. Nós, na verdade, precisamos dizer para as pessoas a quem serve esses grandes jornais, esses veículos que estão na TV, nas redes sociais, emitindo, na verdade, na maioria das vezes, mais opinião do que informação, e disputar politicamente com eles. Eu acredito nisso. Não é desacreditar o trabalho do jornalismo e da imprensa, mas entender que nós precisamos de um jornalismo comprometido, né? Com a verdade, com a emancipação política do nosso povo, né? E isso o Brasil de Fato RS faz. Nós temos uma rede que precisa cada vez mais se fortalecer, né? Da mídia independente. Inclusive, a última vez que eu encontrei a Kátia foi lá em São Paulo, né? Aquela sede bonita lá do Brasil de Fato, né? Dei uma olhadinha na redação ali. Eu desejo cada vez mais crescimento à rede do Brasil de Fato a nível nacional. Essa matéria, ela foi escrita, né? Pra gente dar o crédito aqui, pelo Theo Dalla, que nos procurou, né, para fazer a postagem. Foi uma construção, eu estava em viagem, né, e nós ali construindo a denúncia e deixando a matéria o mais
redonda possível, inclusive para a gente não ter problemas depois, né? Em parceria com o jornal O Futuro. Então, acho que é importante a gente trazer. O TEL é aqui. do jornal O Futuro, né? Isso. Legal. Também é uma ideia de imprensa militante, né? Isso. Eu, muitas vezes, na minha trajetória, Kátia sabe, né? Acho que a gente começou até a ter mais relação nessa época, né, Kátia? Eu já cumpri esse papel também na minha militância, né? De estar fazendo reportagens, cobrindo lutas que muitas vezes não apareciam na imprensa. Eu lembro, em 2014, a gente fez isso com o pessoal que estava em greve nas agências de telemarketing, né? Lá para os lados da Vila Farrapos. Então, esse papel aí é fundamental, né? Para a militância também poder conectar, né? E essa questão do Zafari, porque extrapola essa questão dos supermercados, né? A gente está vendo também na cidade eles indo para a construção civil, né? E querendo construir megas empreendimentos, por exemplo, lá no Jardim Sabará, né? E outros aí. Então, é meio tipo os donos da cidade, né? Total, passei por lá hoje, de manhã, agora estive na Coab Rubem Berta, passei ali por essa obra do Zafari no Jardim Sabará, é um absurdo. Aquele terreno ali, na verdade, ele já tá parado há décadas, né? Eu lembro na década de 90, já ter a plaquinha ali do Zafari, e eles ficaram esperando, né? Aí, óbvio, tem toda a dinâmica da especulação imobiliária, um terreno que ficou ali improdutivo, né? E que poderia ter outra função social, inclusive de preservação ambiental ali daquela região, e que agora eles estão literalmente passando rodo, que é algo que tá acontecendo em vários lugares da cidade, né? Choca, assim, olhar de longe. Esses dias eu fui no próprio Ministério Público do Trabalho, salvo engano, aqui ali na Salvador, França. Posso estar enganado, mas eu acho que ali é a sede do MPT. E a gente faz reunião em tanto lugar que às vezes Se perde, né? Mas ali naqueles prédios novos que tem na Salvador, França, e aí tu olha do outro lado, como é que tá ali aquela área que é como uma continuidade do Jardim Botânico, né? Totalmente destruída. Tem uma imagem de satélite ali que mostra o antes e o depois. Devastaram toda aquela região para fazer empreendimentos imobiliários. Isso é desnecessário, né? Do ponto de vista das necessidades da população de Porto Alegre, é totalmente desnecessário. A gente sabe que tem muito mais imóvel vazio do que pessoas na rua, ou mesmo agora, para dialogar com quem perdeu tudo nas enchentes, com todas as pessoas que estão esperando ainda compra assistida, apoio para voltar para suas casas ou para ir para outros lugares, né? A demanda de imóveis vazios em Porto Alegre supriria também o próprio impacto das enchentes na região metropolitana. Então é totalmente desnecessário e, infelizmente, né, com a gestão do prefeito Sebastião Melo, que vai criando oportunidades para que esses empreendimentos ocorram, né? Voltando ao caso do Jardim Sabará e do Zafari. Ali quem conhece a região, sabe que andar ali na Protásio Alves ou na Arita Ragô em horário de pico é muito ruim. Cruza ônibus, todo o fluxo de motoristas de aplicativo, de pessoas voltando do trabalho, o pai que foi buscar o filho na escola, toda uma dificuldade. Então, eles tiveram que fazer uma ampliação ali da rua, que não vai resolver o problema, porque um empreendimento daquele tamanho ali vai trazer uma demanda muito maior, né? Mas que foi um processo permitido pela prefeitura para viabilizar aquele negócio. Aí eles podem me perguntar, bom, Matheus, mas vai gerar X emprego, isso ou aquilo. Nós poderíamos estar gerando desenvolvimento econômico de outra forma, não só naquela região, mas na cidade toda. Existem outros caminhos que não sejam esses de tu, por um lado, devastar o meio ambiente e, por outro, fortalecer conglomerados empresariais que já estão muito bem obrigados, com faturamento bilionário, com lucratividade bilionária e que não estão interessados em realmente desenvolver a cidade, só desenvolver os seus próprios negócios. Então é esse tipo de enfrentamento que nós vamos ter nos próximos 4 anos, mais uma vez. E é tudo feito visando curto prazo, né? Porque é o retorno, é o dinheiro, é o investimento e tal, né? A cidade tem que ser pensada no curto prazo, mas muito mais pensada no médio e longo prazo. O que vai acontecer depois, né? Esse depois que tu está citando aí, né? De alargamento para acolher, digamos, todos os carros que vão acorrer a essa área habitacional e tal. Olha, isso não é o Melo que vai responder sobre isso, né? Claro. Isso vai acontecer adiante, né? É algo que vai permanecer por décadas aí, talvez. Exato. Tu falou na questão das enchentes, né? Recentemente nós também lançamos uma denúncia
né, a partir ouvimos pessoas que estão nos abrigos, os chamados chás, né, aqui em Porto Alegre, ali no Centro Vida, né, em Canoas tem 2 também que foram construídos, várias denúncias sérias, né, de abuso, de violência policial, de tráfico de drogas, enfim, questões bem duras em termos de direitos humanos dessas pessoas, né, que já estão sofrendo por ter perdido tudo, e também porque essas pessoas foram para esses locais com a promessa de que até o Natal teriam as suas casas. E parece que não vai se realizar isso. Eu não sei se tu chegou a ver essa denúncia. Eu vi sim a denúncia, inclusive foi justamente num dia que eu estava reunindo com moradores lá do Sarandi com problemas para acessar a compra assistida. Então, fortaleceu essa nossa sensação de que há uma questão mais ampla na cidade hoje, de atenção, seja com quem está nos abrigos ou quem ainda não conseguiu retornar para suas casas, e é um tema que está esquecido. Exatamente. Não se fala mais disso na imprensa, passou a comoção, as pessoas estão querendo fechar o ano, encerrar esse processo difícil que a gente vivenciou, olhar para frente, e nisso quem literalmente ficou para trás, né, tá isolado. Então nós precisamos olhar para essas situações agora, né, e pensar também, a gente falando aqui de questões de longo prazo e questões de curto prazo, bom, se tem uma coisa que fica dessa situação é que a Prefeitura de Porto Alegre e os governos, no modo geral, são muito ruins, inábeis em criar soluções criativas de curto prazo para as pessoas. Que poderia passar por várias hipóteses, assim, de olhar, por exemplo, para os imóveis desocupados. Às vezes tem um mito, assim, né? Se fala muito dos imóveis desocupados e se vincula com toda aquela questão, né, dos movimentos de luta por moradia e o medo que as pessoas têm, né, de compreender qual é a real causa, né, dos movimentos como o MTST e outros, né? E nós poderíamos ter utilizado essa demanda, inclusive, para preencher um fluxo de mercado e garantir que as pessoas vivessem com qualidade durante um curto período de tempo, que não expusesse elas a situações vexatórias como as que a gente sabe que acontecem nos abrigos. Quem está nos abrigos hoje são as pessoas que vivem em extrema pobreza, no mais alto nível de vulnerabilidade social, que não tem uma rede de amigos, de família, de vizinhos para recorrer. Então, essas pessoas mereciam uma atenção nesse momento diferenciada, que poderia ser feita em alternativas desse tipo. Nós olhamos para outros países, né? Estados Unidos tem nos seus protocolos de eventos climáticos extremos acionar redes hoteleiras. Isso existe. Aqui em Porto Alegre jamais isso foi mencionado. Né? Enfim, óbvio que tem que se estudar a demanda, tem que ver a realidade de cada local, mas nós estamos falando muitas vezes de algumas centenas de pessoas que poderiam estar num rodízio distribuído também, numa outra situação, né? Não no tipo de hotelaria que a prefeitura ofereceu numa pousada Garoa, né? Jamais algo desse tipo. Que, aliás, foi criminalizado, né? Exato. Pensar soluções dignas para as pessoas e criativas também. Isso não aconteceu, né? Bem pelo contrário. Né? Nós estamos vendo aí, através do que a gente está comentando agora, né? A continuidade de um modelo de desenvolvimento urbano que vai ampliar a vulnerabilidade social diante de eventos climáticos extremos, né? Vai fortalecer essa tendência aí de força do mercado imobiliário, né? Da construção civil, da grande construção civil, né? Que acho que é bom separar também uma coisa da outra, né? Construção civil é uma atividade milenar aí, necessária para nós, né? Agora, a especulação imobiliária e a apropriação disso por oligopólios da construção, que é o que a gente tem hoje, é um absurdo. E para mim um símbolo disso é hoje a gente já ter uma indicação do Melo de que quem vai dirigir um DEMAI é um ex-executivo da Multiplan, uma das maiores construtoras do estado. Enfim, é um absurdo. Não é um cara que conhece de sistema de proteção contra as cheias, que sabe de drenagem urbana, que é o problema que agora a gente tem estourando aí em todas as chuvas, que vai pensar política de saneamento, vai recorrer às universidades, aos institutos de pesquisa, à comunidade científica para pensar soluções. Ele está sendo colocado ali para acelerar o processo de privatização. Esse é o recado do Melo
para a cidade de Porto Alegre depois da enchente histórica de 2024 e das várias situações que aconteceram com cada chuva que tem caído na cidade no último período. Então, realmente é uma perspectiva muito ruim para nós e nós temos que ter, obviamente, paciência e disposição de conversar com as pessoas, explicar para a comunidade o que está acontecendo, entendeu? Porque eu acabei de, antes de entrar aqui, receber um pedido de uma moradora lá da Vila Farrapos, que o DEMAB está entrando lá na casa dela, onde tem 2 terreiros, é um baita terreno, né, muito próximo ali ao Comitê Popular da Vila Farrapos, o pessoal que tem uma baita organização ali, que o DEMAB simplesmente entrou ali e disse que, bom, tem que sair, porque nós vamos canalizar o valão que está aqui e vamos resolver o problema de vocês, dar um dinheiro para vocês irem para outro lugar. Uma coisa que a gente conhece bem como funciona, né? Sem nenhum diálogo, sem escutar a comunidade, dando um valor que não corresponde ao valor de mercado do terreno, e no caso de um terreiro, né, todo o valor simbólico que existe ali, né, que é um ambiente muito mais complexo. Então, a prefeitura está aproveitando o pós-enchente para fortalecer essa política urbana de segregação territorial e de ampliação da desigualdade. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento e se preparar para lutar contra isso junto com as nossas comunidades. Acho que é uma coisa que acontece, né? O caso, por exemplo, de Nova Orleans, se fala que o governo aproveitou para passar o rodo, né? E remover as pessoas todas depois daquele cataclismo que houve lá, né? Mas eu queria mudar um pouco a nossa conversa e te perguntar o seguinte: a Assembleia também, faz pouco, ela votou e aprovou a história do uso da aviação agrícola para pulverizar agrotóxicos, pulverizar veneno, vamos falar um nome mais compreensível para todo mundo, né? Como é que foi essa discussão lá na Assembleia? Passaram o rodo também? Foi sem grandes dissensões? Como é que foi isso lá? O debate em si não foi muito rico, né? Porque a Assembleia tem tido essa dinâmica, né? Dizem que é a casa dos grandes debates, mas na verdade tem pouco debate lá, né? Eles botam as pautas e querem fazê-las correr rapidamente para que a sociedade não fique muito atenta quando vê, bum, já foi. Então, nesse caso aí, a gente percebeu isso mais uma vez. E é uma proposta ruim para o estado do Rio Grande do Sul, nos coloca na contramão. Nós poderíamos estar dialogando com o exemplo do Ceará, né? Que através de um projeto do deputado Renato Rosseno, do PSOL, e de uma ampla mobilização, né, no estado, proibiram esse tipo de pulverização de agrotóxico através da aviação agrícola, né? Mas que o governador está querendo liberar lá, né? Exato, é uma tensão, né? Uma tensão. Mas nos primeiros anos, a produtividade não caiu no Ceará. Pelo contrário, aumentou. Produtividade de frutas, de hortaliças, de flores, né? Teve um impacto positivo também sobre a saúde da população que mora nessas regiões, que trabalha. Então, é um exemplo importante, mas é óbvio que o agro e a sua máquina de influência ideológica e cultural vai sempre tentar dizer que aquilo ali é um atraso e negar outras possibilidades, né, que a gente tem de pensar uma produção alternativa, né? E nesse sentido, eu compreendo também a aprovação desse projeto como uma pressão maior que vai se estabelecer sobre a produção agroecológica e orgânica no estado do Rio Grande do Sul, a deriva que acaba atingindo já os territórios, né, como é o caso ali de Nova Santa Rita, Eldorado, que nós temos vários relatos, né, que o veneno acaba indo diretamente, né, para lugares em que se faz a produção orgânica ou agroecológica. Então é uma pressão que está também nesse campo, né, e a gente espera que agora exista uma pressão social para que, sobre o governo do estado, né, a gente tenha mais capacidade de fiscalizar, de compreender, movimentar o setor científico também para dar mais informação, né, não desistir, né, à medida que está aprovado, bom, nós temos que criar condições para rever isso, né, porque já existem muitas pesquisas no mundo inteiro aí que comprovam, né, a Fiocruz mesmo fez um estudo dizendo que a cada $1 gasto com agrotóxico se gasta $1,28 no Sistema Único de Saúde por conta das consequências dos agrotóxicos. Então eu acho que a gente precisa construir formas de mostrar à sociedade o quão negativo isso está sendo. E ao mesmo tempo fortalecer outras perspectivas aí de uso da terra, do solo. De novo, é a questão do curto prazo.
A curto prazo, daqui a 30 anos, as pessoas podem morrer devido a isso. Certo? Mas vai demorar 30 anos. Né? Exatamente. É esse tipo de coisa. Eu queria te perguntar outra coisa também. Se tu estivesse agora no Uruguai, que... Eu só queria, antes de tu entrar no Uruguai... Vamos ficar no Brasil. Antes de cruzar a fronteira... Vamos ficar no Chuí, então. Porque, assim, sobre esse assunto ainda da questão ambiental, a Agapan, né, fez agora recentemente uma coletiva trazendo um estudo que professores da URGS, inclusive, fizeram, que a gente já fez um podcast com eles, sobre as mudanças que houveram no Código Ambiental e as consequências disso, né, para o meio ambiente e para a questão climática. A sociedade ainda não faz essa relação, por exemplo, a questão do próprio agronegócio, né, de grandes plantações de soja, de monoculturas, o uso do veneno. Eu sei que a mídia não trabalha isso, né, dessa questão da relação, mas tu acha que a sociedade ainda não vincula essas coisas? A gente precisa construir uma consciência popular sobre a emergência climática. Enquanto a gente não chegar nesse patamar, nós não vamos ter condição de disputar com a ofensiva ideológica do agro, que está lá na Rede Globo todos os dias, né? Dizendo que o agro é pop, que o agro é isso, que o agro é aquilo, quando na verdade a gente sabe que ali está se defendendo um modelo econômico, né, para o nosso país, que vai fazer a gente ficar aprisionado eternamente, talvez, da maneira como eles colocam, parece isso, né? Sem o agro não existe Brasil, nesse modelo agroexportador, dependente de commodities, que está destruindo os biomas, a Amazônia, o Pantanal, o Pampa, enquanto nós poderíamos estar fazendo as coisas de uma maneira totalmente diferente, buscando reindustrializar o nosso país, desenvolver aqui tecnologia de ponta, incentivar a ciência, tecnologia, justamente para ter outra relação com a terra, né? Com o campo, com as florestas, ter uma cadeia de produção de alimentos que consiga estar a serviço do combate à fome, de ter produto de qualidade na mesa das famílias brasileiras. Nós sabemos que não é isso que está acontecendo, né? Então, nós precisamos construir essa consciência climática e esse é o nosso desafio em 2024, porque nas enchentes nós podemos fazer esse paralelo também, né? As pessoas, em geral, ficaram muito seduzidas com essa ideia que foi apresentada não só aqui na disputa de Porto Alegre, mas todo o estado, né, de que não tinha nada que fazer. Choveu demais. Que a culpa era de São Pedro. Exato. São Pedro levou a culpa. Exatamente. Então, isso por quê? Porque, bom, nós precisamos ter mais discussão sobre isso, né? E não só debate, né, mas mostrar para as pessoas que a gente pode construir de maneira diferente, né, a nossa relação, por exemplo, com as estruturas de proteção contra as cheias, a defesa civil. Nós vamos iniciar no ano que vem, se tudo der certo, junto com o IPH, um projeto que nós apresentamos através do nosso mandato e que conseguimos aprovar agora no orçamento do Estado, né, uma emenda, para ter uma ideia de bacia escola, que vai funcionar, a princípio, na região leste aqui de Porto Alegre, que nós vamos envolver o IPH da URGS, a estrutura de defesa civil, ter um monitoramento dos arroios, da bacia hidrográfica da região e, ao mesmo tempo, vincular com a comunidade, né? Essa estrutura de proteção e defesa civil comunitária e também de educação ambiental, para que a gente integre realmente as pessoas ao ambiente que elas estão ali envolvidas e também tenha uma visão mais ampla desse processo. Isso é um exemplo, na minha opinião, de uma ação que a gente pode fazer territorialmente para buscar desenvolver essa consciência climática, né? Porque sem isso vai ser difícil da gente combater, né? Tanto os que dizem que não tem nada que fazer, que vai chover muito ou vai parar de chover, e é isso mesmo, né? Quando não tiver estiagem, e outros fenômenos. Sempre foi assim. Exato. Né? E também, obviamente, aqueles que agem ali, né, em escala industrial, né, como é o caso do agro. O negacionismo, né? Tem um negacionismo militante, né? O negacionismo das mudanças climáticas, o negacionismo do aquecimento global, né? Bom, podemos voltar agora para... Posso atravessar a fronteira? Pode. Podemos, Vamos lá. Vamos lá, então. Tu estivesse lá agora testemunhando a volta da Frente Ampla ao poder no Uruguai, né?
E aí, o que te chamou mais atenção nesse processo todo? Né? Tu fosse uma espécie, fosse por conta, fosse convidado, fosse uma espécie de observador estrangeiro, o que foi? A gente foi convidado pela direção da Frente Ampla para conhecer o processo, acompanhar os momentos de votação. Fui junto com a presidente nacional do PSOL, a Paula Corradi, e lá também tinha organizações do mundo inteiro, da América Latina, Estados Unidos, da Europa também. Foi um processo bem bacana em que a Frente Ampla chamou, né, partidos e organizações políticas de vários cantos do mundo para conhecer o seu processo, né? E ao mesmo tempo tá ali criando laços. Então eu tive a honra aí de receber esse convite e poder participar, foi uma experiência muito legal. E o que me chamou a atenção, primeiro, é a esperança, né, de que a gente tenha novamente na nossa região um governo que possa nos dar uma perspectiva de, qual o futuro que a gente quer. Porque a Frente Ampla, ela tem essa capacidade, né? É uma articulação política única, uma experiência que só existe no Uruguai dessa forma, né? Uma peculiaridade do Uruguai. Então, obviamente que importar de maneira formal esse exemplo não nos serve, mas aprender com várias possibilidades que eles desenvolvem lá, na minha opinião, é uma necessidade. Então, essa cultura de unidade que eles têm me chamou muito a atenção, né? Pude participar de várias atividades em comitês de bairros, conversar com muitos militantes, com dirigentes políticos, e há realmente a força da Frente Ampla, né? São vários movimentos que compõem ela, mas em primeiro lugar sempre vem a bandeira e o programa da Frente Ampla. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que mesmo tendo grupos muito fortes, como é o caso do MPP, qual o presidente Mujica faz parte, né? Eles mesmos têm essa preocupação de não criar um ambiente hegemônico, né? E poder circular mais diferentes opiniões, né? Essa coisa da organização de base através dos comitês, não só em época de eleição, é uma parada muito legal. Os congressos que eles constroem, fazem debates. Obviamente que tudo isso é uma organização complexa, né? Não é um processo que pode ser romantizado, né? Todo debate que congrega várias pessoas, grupos e opiniões diversas tem seus momentos de tensão, de dificuldade, mas lá eles conseguem desenvolver. E a Frente Ampla também fez um movimento interessante porque perderam o governo em 2019, então começaram a se perguntar por que perderam. E nisso existiu um movimento forte de crítica e de autocrítica, de avaliação do que foram os 15 anos de governo do Mujica, do Tabaré, né? Quais foram as debilidades, se o programa que eles estavam apresentando realmente estava adequado ao momento histórico do Uruguai e da região, se não deveriam avançar nesse sentido, chegar à conclusão que sim, né? Se a forma de organização que eles estavam utilizando era melhor, também concluíram que não, então definiram a expansão dos comitês de base, ir mais ao interior, né? O Uruguai tem uma alta concentração ali, principalmente em Montevidéu, mas naquela região de Canelones, no litoral mais próximo, então foram para dentro do interior para ampliar a disputa, isso foi decisivo, que ganharam por 3 pontos percentuais. Então acho que é um processo realmente interessante para a gente compreender, discutir, e eu já vinha defendendo aqui pro caso de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, que a gente trabalhasse nessa lógica que lá é muito utilizada, que é as primárias. Eu acho que elas podem ser um fator de mobilização interessante para que a gente construa as nossas alternativas políticas ouvindo as bases dos partidos e também a nossa base social mais ampliada. E lá a Frente Ampla realizou um processo muito interessante. Houve uma disputa, né? Uma disputa entre o Yamandu Orsi, né, que foi prefeito de Canelones, e uma mulher, não me lembro o nome agora, acho que era, que disputou com ele essas primárias. A Carolina, Carolina Cossi, que foi a candidata a vice-presidente, a futura vice-presidente do Uruguai, era prefeita de Montevidéu. Né? Então, eles trabalharam uma fórmula, né, para definir quem seria o mais votado e chegaram unificados aí no processo eleitoral mesmo após as primárias. Tu falou que foi uma aula de trabalho de base, né? Exatamente. E tu fala a partir desses comitês que se organizou, assembleias. Podia explicar um pouquinho como é que é a formação desses comitês? Porque a gente tem no Brasil, né? Uma tentativa aí dos comitês populares, em alguns locais funcionam, outros menos, mas contar um pouquinho como é que tu viu esse processo.
os comitês, eles já fazem parte da história da Frente Ampla há décadas, né? Então, obviamente que agora, fazendo uma avaliação, né, do que deu errado para eles saírem do poder, fortalecer os comitês é mais fácil, né? Porque eles já existem na cultura política da esquerda uruguaia. Mas agora, né, os companheiros estão obviamente contentes, era uma vitória eleitoral, né? E fazem uma avaliação muito positiva dessa ampliação para 500 comitês, que dá uma média de um comitê para cada 1.700 habitantes, né, da região, né? Então, é realmente uma proporção bem interessante, né? E os comitês, eles são instituídos a partir da assinatura ali de cerca de 50 pessoas, mais ou menos, né? E passam a estar integrados numa coordenação regional. Então, no bairro que eu conheci, o bairro de Pedras Brancas, eu andei por meia hora pelo bairro e passei por uns 10 comitês, né? Às vezes é uma distância de 2 a 3 quadras de um comitê. E o comitê se abre na casa de uma pessoa, é isso? Na casa de uma pessoa, num estabelecimento, num lugar exclusivamente dedicado ao comitê, são várias possibilidades. Mas eles vão organizando politicamente não só a militância da Frente Ampla naquele território, mas também sendo um ponto de acolhimento de demandas, de luta por melhorias nos bairros, né, ou em segmentos específicos aí, né, de trabalhadores ali que estão mais organizados região por região, né? Então acaba sendo um ambiente de politização permanente, né? De presença também para fortalecer. E essa presença está em todo o Uruguai, inclusive no interior, que é mais conservador, né, que deu maioria de votos para o adversário do Orsi, né? Sim. Mas está presente também no interior. Está presente no interior. Eles conseguiram avançar praticamente todas as cidades. Essa foi uma meta, né? Ir mais para o interior. Tinham perdido essa relação com as outras regiões do Uruguai. Então, é bem interessante, né? Eu realmente fiquei impactado com esse tema, porque tem o problema dos comitês, mas também uma ideia, né? Que aqui no Brasil há um receio da esquerda de falar sobre crítica e autocrítica das suas experiências de governo e muitas vezes também da dinâmica partidária. Tem muita dificuldade de construir processos desse tipo. E lá, o que eu notei, isso não era vinculado com uma lógica de um autoflagelo ou de um movimento que iria estar ali para detonar um coletivo. Estava mais vinculado com entender se o programa e a forma de fazer política estavam adequados. Então, junto com o balanço da Frente Ampla, também se organizou um programa político para o Uruguai, que não era um programa para eleição, é um programa para uma etapa que eles estão vivenciando agora, que ganhando ou perdendo, ele vai ser reivindicado e colocado à prova da realidade. E isso foi debatido num processo de milhares de reuniões, cerca de 1.800 reuniões, eles relataram para nós. Chegou no Congresso ali com mais de 2.000 contribuições para a construção desse programa, que obviamente não pode ser uma coxa de retalhos, então é sempre baseado nos princípios e no programa da Frente Ampla. Agora, me parece um processo realmente interessante. E uma coisa me chama a atenção, óbvio, que aí tem a ver com a estrutura do Uruguai, né? Nós estamos falando de um país que tem cerca de 3,5 milhões de habitantes, enfim, é muito diferente do Brasil. Mas os dirigentes partidários, eles precisam estar submetidos a esses ambientes, né? Às coordenadorias regionais, aos núcleos de base e às discussões coletivas programáticas que são construídas também. Então, há uma cultura, né, de cobrança, de prestação de contas ali, né, das direções políticas e uma proximidade maior com as bases aí, que é um elemento que falta também. Por exemplo, a coordenação internacional, né, que nos convidou, nos recebeu para ir lá, né, um dia eu estava indo num comitê e aí nós conhecemos lá uma companheira que era a representante de base na coordenação internacional e veio dialogar com a gente nessa perspectiva, né? E tem os que foram eleitos lá por outras instâncias, né? Que já faziam parte, né? O companheiro Pablo, por exemplo, que já tinha sido deputado, já era um dirigente com uma outra localização política. Então, esse vínculo ele é muito interessante, né? Eu acho que são questões necessárias para a gente refletir, porque o tema do trabalho de base no Brasil, ele corresponde a gente recuperar realmente força social.
E tá ligado com o processo social também. Eu não acho que nós vamos, da noite pro dia, acordar e ter um trabalho de base distinto. Tem que estar conectado com coisas que movimentem a sociedade de maneira mais global. Por exemplo, a luta pelo fim da escala 6x1 é uma oportunidade de a gente se reposicionar socialmente. Porque ela abre os olhos e os ouvidos de milhares ou milhões de pessoas que estavam achando que a esquerda era aquilo que a extrema-direita propagandeia e que as fake news estão dizendo que é, e tá vendo agora que não, que nós temos uma bandeira, um objetivo para melhorar suas condições de vida. Sempre é assim, né? Para a gente reposicionar organizações, coletivos, sindicatos, movimentos, depende de o que está acontecendo por baixo, né? Então, é uma conexão permanente que a gente tem que pensar em desenvolver. Ô, Matheus, você está falando a respeito desses comitês de base, e eu estou lembrando do seguinte: o Uruguai, ao contrário do Brasil, e ao contrário da Argentina, no Uruguai não prosperou, digamos assim, uma ultradireita, como prosperou aqui com Bolsonaro e Milei na Argentina, né? Lá tem um militar chamado Manini Rios, que tem um partido chamado Cabildo Aberto, e que fez uma boa votação na eleição anterior, mas agora caiu muito a votação dele. Parece que, digamos, a direita tradicional, ela conseguiu, ao contrário do que aconteceu aqui, por exemplo, a direita tradicional conseguiu conter, digamos, o avanço da ultradireita. Uhum. Será que, digamos, essa maior tarimba, né, a maior capacidade de discutir temas em conjunto, como nesse caso dos comitês e tal, será que de alguma maneira travou esse avanço da ultradireita no Uruguai, não? Essa é uma peculiaridade do Uruguai para toda a região, né? O neofascismo não foi um elemento de destaque nas eleições. E aí são múltiplas respostas para isso, né? Não é um processo simples. Ontem eu participei de um debate que o Instituto presidido pelo Tarso organizou, o INPE, né? Que falava um pouco sobre o tema do Uruguai e deu para refletir mais sobre isso, né? Então, o Raul Ponte trouxe o aspecto da força do sistema partidário, né, do Uruguai, que tem elementos que são preservados ali desde o século XIX. Isso é uma questão. Os partidos têm enraizamento, têm base social no Uruguai, têm uma identidade. E tem a garantia de direitos, né? É muito forte isso para o povo, né, no Uruguai. Exato. E, assim, o surgimento do neofascismo em escala global está conectado com a crise da representatividade, a crise das democracias liberais, né, do próprio processo eleitoral, né, principalmente se a gente pegar essa questão no Ocidente, né, para ficar numa análise por aí, né, porque aí para pegar coisas que correspondem e dialogam mais com as características do Uruguai, né. Lá isso não aconteceu dessa forma, porque o sistema de partidos ele se preservou, ele segue forte, né. E o processo eleitoral, por exemplo, mesmo sendo ali um método de ter as listas que eles chamam, que são cédulas ali, colocadas diretamente numa urna, né, de papel, não tem registro de questionamento, há uma confiança no processo e uma alta participação, mais de 90%. Né? Então, é muito diferente essa ideia de crise do regime político no Uruguai. Pode ser também que o fato da Frente Ampla ter trabalhado, né, durante seus 15 anos de governo e antes também, toda uma campanha política por verdade, memória e justiça aos crimes da ditadura, avançado em pautas democráticas, né, como é o caso do direito ao aborto garantido pelo sistema de saúde, a legalização da cannabis, né, com a produção e o controle da comercialização por parte do Estado. Isso são medidas democráticas importantes que fortalecem esse senso, né, das liberdades individuais numa perspectiva coletiva, né. Isso também pode ajudar a explicar, né, essa relação, né, com um processo democrático. São realizados plebiscitos, consultas. É uma estrutura democrática forte, né, que o TAR sempre usa a expressão, o Uruguai é um país muito republicano,
né, no sentido global, né, da ideia, né, de republicano, né, não naquela coisa mais vulgar que a gente olha lá para os Estados Unidos hoje e tal, republicanos, Agora, democratas. é isso, eu acho que é isso mesmo, porque tu tens dois partidos centenários, né? O Partido Colorado e o Partido Branco, né? E a própria Frente Ampla deve ter uns 50 anos, pelo menos, né? 53 Então nós anos. estamos lidando com 250 anos ou mais digamos, de persistência, né? Política. Aqui tu tens os partidos duram 2, 3 anos, se fundem com outros, se transformam num terceiro e vão nesse processo, de modo que tu não tem nenhum dos partidos, né? O único partido que sobreviveu, acho que é o primeiro momento da ditadura, ou seja, 50 anos, que tem esse nome ainda, é o MDB, que já trocou de nome, por sinal, já foi PMDB e voltou a ser MDB, né? Sim. Então, para nós é muito estranho tu ver uma situação como essa no Uruguai, né? E talvez realmente aí esteja a força, né? Da democracia, da preservação da democracia, né? E é algo para realmente ser cuidado, né? Acho que os companheiros da Frente Ampla estão com essa preocupação, porque nenhum processo é estanque, né? As coisas podem se movimentar para o outro lado. Nós temos logo ali na frente o Milei, né? Tem toda uma pressão no Chile, no Brasil, da extrema-direita. Isso pode estar ali sufocando o Uruguai também, fazendo com que outras peças se movimentem lá. Mas eu vi muita força, muita resiliência. E, obviamente, né, respondendo inclusive diretamente a tua pergunta, Ayrton, eu acho que a mobilização social e o trabalho de base da Frente Ampla ajudam a explicar isso também, porque aí é a concretização da força do partido na prática e no cotidiano das pessoas, né? E isso realmente faz a diferença. Matheus, tu integrou a primeira bancada negra que a gente teve na Câmara de Vereadores, né? E agora integra na Assembleia Legislativa. E são duas casas que a gente está vendo aí o conservadorismo, né? Essa semana que passou tivemos um projeto aprovado na Câmara de Vereadores similar ao Escola Sem Partido para a rede municipal. Estamos vendo aí a polêmica na Assembleia Legislativa por causa da medalha que vai ser entregue ao João Pedro Stedley do MST na próxima segunda-feira, né? Como é que é? Tu, que não é uma figura de um, né, de um deputado como eles defendem, né? Um deputado, né? Sim. Estar dentro dessa casa. É uma transformação negativa no parlamento brasileiro em todas as esferas, né? Isso que a gente está vivenciando nos últimos anos. Que tem na nossa existência das bancadas negras, das bancadas do MST, né, que se fortaleceram no último período, das bancadas do arco-íris, né, da representação de mulheres, de novos segmentos dos trabalhadores, como é o caso do RIC, né, eleito lá no Rio de Janeiro com a luta pelo fim da escala 6x1. Tem, em tudo isso que eu estou falando, elementos que fazem um contrapeso, mas que ainda não o suficiente para inverter a dinâmica de forças dos parlamentos, sejam eles as câmaras municipais, assembleias legislativas ou o Congresso Nacional. Então a gente está enfrentando essa situação e desenvolvendo a nossa experiência política nessas condições, o que é bem difícil. Então eu sempre digo para as pessoas, nós, através da bancada negra, iniciamos uma nova tradição política no estado do Rio Grande do Sul, em condições muito difíceis, porque boa parte das propostas que a gente traz, né, que são demandas históricas da nossa comunidade, vão enfrentar resistência lá dentro, né? É isso que a gente encontra nas votações. Mas nós precisamos criar força social, que aí é dentro e fora do parlamento, para conseguir resistir a esse momento, né? É nessa dinâmica que a gente tem buscado trabalhar, muito conectado com a rua, com as nossas comunidades, né? Porque é aí que reside a nossa força, foi por isso que a gente chegou até lá, né? Então, os mandatos têm servido para poder fortalecer o trabalho de base dentro dos territórios. Hoje de manhã, por exemplo, eu circulei aí por alguns lugares, né? Lá na Coab Rubem Berta, onde a gente organiza um trabalho comunitário muito importante. Os companheiros estavam falando hoje, né? Quantificando, né, as pessoas que a gente atendeu lá durante os 2 meses mais críticos da enchente, né, só em refeições, pararam a contagem em 68 mil. Então foi um trabalho político que no bairro e na região da Zona Norte reverberou bastante. E que a gente sempre organizou, né, ali no Espaço Marlon e Marcelinho, que fica lá no núcleo 16 da Coab Rubem Berta, de maneira independente.
sem o apoio do poder público, né, ocupando um território, criando ali um centro cultural, desenvolvendo um cursinho popular, trabalhando uma lógica de educação ambiental para reorganizar a coleta seletiva do lixo, construindo outros projetos com a comunidade para mostrar que nós somos de esquerda, a gente tem uma utilidade para a melhoria das condições de vida imediata das pessoas, mas nós também temos um projeto. Então isso é parte da atuação que eu acredito que a gente tem que ter e desenvolver através dos nossos mandatos, usar eles como ponte para o fortalecimento dessa luta. Falo aqui, obviamente, dessa minha condição, né, de ser um jovem urbano que tem um vínculo com as periferias, e então isso é o que nós fazemos lá no Rubem Berta. Hoje tive também lá no Morro da Vila Maria da Conceição, onde a gente organiza um trabalho junto com a Pastoral da Criança, que há alguns anos atrás nos chamou, né, uma das últimas comunidades eclesiais de base em atividade, né, nos chamou para fazer essa renovação geracional, discutir com a gurizada e reordenar o trabalho. Estamos há alguns anos fazendo isso lá, né, ali no condomínio Princesa Isabel também, trabalho da Associação de Moradores. Então, eu acho que é isso que nós precisamos desenvolver agora para a gente conseguir se reposicionar, tá em contato com os movimentos tradicionais também. Na nossa militância partidária tem muita gente que é ligada aos sindicatos, ao movimento estudantil. Acabamos, inclusive, aí mando um abraço para a gurizada que vai assumir a nova gestão do DCE. São pessoas que eu já acompanho há muitos anos, já a trajetória, né? E espero que tenha uma baita experiência aí junto com... Aliás, uma direção negra, né? Exatamente. Uma coisa que a gente plantou de alguma forma, né? Eu fui da segunda turma de cotistas negros da URGS, então... ver hoje uma direção 100% negra lá é bem legal. Mas digo isso porque é o vínculo que a gente tem que desenvolver estrategicamente. A atuação parlamentar, os movimentos sociais, o trabalho de base nas comunidades, nos locais de trabalho, para a gente lutar para uma reversão dessa correlação de forças extremamente desfavorável no Brasil. Né? Me parece que isso é um pouco uma tentativa de uma nova política. Porque dentro dessa avaliação, né, de como a extrema-direita vem tomando espaço, tem isso também de um povo cansado da velha política, né? Mesmo não identificando essa extrema-direita como a velha política, né, mas com esse discurso que eles vêm de ser antissistema, enfim. Exato, a gente tem que ter a nossa presença tanto... presente fisicamente, né, estar lá de corpo presente, mas também disputar o campo da informação, né, das redes sociais. Coisa que tu faz muito bem, né? Ter a nossa estrutura aí em vários campos para poder disputar essa visão aí, porque, óbvio, a extrema-direita se constrói em cima de muita desinformação, de muita mentira, e também em cima dos nossos erros, né? Em cima dos problemas que a esquerda tem, precisa refletir como que a gente chegou até aqui, né? Não adianta só culpar o outro lado, né? Eles já provaram que eles têm condição de fazer as barbaridades que eles têm e, ao mesmo tempo, manter uma base social coesa e organizada. Nós precisamos entender esse processo, saber como disputar, né? Acho que essa é a questão. Matheus, a tua formação é em História, né? E a gente sabe que a História, né, é escrita sempre pelos vencedores, né? Agora, eu sei que existe um esforço para resgatar essa outra história, a história que foi, digamos, derrotada, que foi vencida, que foi esquecida, ocultada, né? O que tu acha em termos do Rio Grande do Sul e do Brasil? O que precisa ser historicamente resgatada do ponto de vista do povo negro? A gente estava falando agora da extrema-direita, né? E eles trabalham numa lógica de revisionismo histórico também, sobre elementos que a gente conseguiu nos últimos 50 anos, com muito esforço e de maneira lenta e gradual, tornar fortes na sociedade. Não vou dizer majoritários, porque acho que é um exagero. Pego o exemplo do legado de Zumbi. Para a gente ter não só o Dia da Consciência Negra, mas uma ampliação da consciência negra no Brasil, a gente poder ter orgulho de ser negro e se identificar enquanto povo para lutar pelas nossas pautas, o movimento negro utilizou uma estratégia muito sofisticada, que foi recuperar a história de Zumbi, líder do Quilombo de Palmares, né, todo o seu significado na luta contra o colonialismo, e a partir dali mostrar que nós não éramos aquela identidade subserviente, né, do 13 de maio, e sim nós tínhamos essa conexão rebelde, contestadora
e criadora também de novas formas de organização da sociedade. E a extrema-direita tenta sempre dizer que isso não é verdade. Essa semana eu estava ali dialogando com uma pessoa nas redes sociais que insistia para mim que Zumbi era dono de escravos, que Zumbi, na verdade, era um opressor. Uma situação complexa. Eu falava para ele assim, não, cara, olha só. Quem contou a história de Palmares, inclusive, foram os próprios colonizadores que iam até lá, faziam seus relatos, né, numa tentativa de olhar com lupa o que estava aos olhos deles para poder destruir o quilombo, inclusive, né? Então eles tinham que relatar para organizar as ofensivas militares. E a boa parte das pesquisas, né, além, obviamente, de outros elementos que foram sendo passados ali, né, geração por geração, através da oralidade, enfim, e de relatos que eram mais generosos, obviamente, né, se vinculam justamente com a partir daí, né? Então tem documento, tem provas, tem livros, tem uma série de questões que trazem essa temática. Mas para a turma aí nada disso serve muito, entendeu? Porque eles já estão acreditando nessa verdade trazida lá por gente que está a fim de combater a consciência negra utilizando questões aí que fazem parte de um revisionismo historiográfico porque não são verdades. Então eu acho que hoje no Brasil a gente precisa muito preservar esses elementos e conectar eles com a disputa do nosso tempo, né? Que no caso da luta antirracista é a encruzilhada histórica que a gente vive hoje, né? Um aumento da consciência racial no nosso país, né? Milhões de pessoas se identificando com a luta negra, se considerando antirracistas, mas também a ausência de um projeto político que canalize tudo isso para uma disputa real de poder, né? Porque história também tem a ver com, como o Ayrton falou no início, com disputa de poder, né? Quem conta a nossa história, né? Temos que ser nós mesmos. Então, acho que essa conexão aí, ela é extremamente necessária de ser feita agora. A gente está terminando já o Xande já me mandou parar ali a entrevista, mas tem uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer e que, assim, eu queria que, se tu puder responder, fazer uma síntese. Vou fazer, você. Que é, quais vão ser as nossas grandes brigas do campo popular e democrático em 2025? A gente teve um ano que, do ponto de vista eleitoral, né, olhando para o principal desafio, não foi bom para nós. Em Porto Alegre vivenciamos vários elementos de crise climática, mesmo que o governo Lula tenha elementos positivos aí do ponto de vista do desempenho econômico, a gente sabe que está muito difícil, né? A pressão do mercado ela é muito intensa, né? Os caras não respeitam nem a situação de saúde do Lula, né? Que está lá no hospital e fazem guerra econômica com a variação do dólar, né? Para comemorar o estado de saúde ruim dele. Então, eu acho que a situação ela é muito complexa. E o nosso desafio nessa perspectiva vai ser estar mais organizado, né? Junto com a população para travar lutas que possam abrir caminhos, aproveitar as brechas que a realidade nos oferecer para a gente mostrar o que realmente a gente quer e incidir sobre os rumos, né? Principalmente do governo a nível federal, que precisa ser a nossa fortaleza, né? Então, o tema da escala 6x1, falei várias vezes, eu acho que é uma baita pauta que nós temos que aproveitar. No caso aqui de Porto Alegre, toda essa reconstrução da cidade pós-enchentes é um tema que nós não podemos abandonar. Precisamos continuar incidindo fortemente, porque vão existir outros fenômenos, outros eventos climáticos extremos, e a gente precisa construir essa consciência ambiental. E eu acho que no âmbito da esquerda está mais aberto a se renovar, se oxigenar, né? Então, fortalecer as novas lideranças, os novos movimentos que estão surgindo, se conectar mais para discutir programa e responder à realidade brasileira, que eu acho que a gente está com muita dificuldade. Eu vejo os nossos desafios nessa perspectiva. Acho que é tudo bem complexo, não estamos numa situação fácil, mas temos que ter coragem para encarar. Matheus Gomes, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no podcast De Fato. Eu que agradeço. E, gente, vocês eu quero convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala, e está aí mais do que provado, né? Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também quero lembrar a vocês que aqui no Sindicato dos Bancários nós temos os Cine Bancários, um dos últimos
ou se não o último, cinema de calçada de Porto Alegre, aqui na General Câmara 424. E essa semana, em celebração aos 80 anos de Chico Mendes, ambientalista, sindicalista, seringueiro e símbolo da luta pela preservação da Amazônia, o Cine Bancários organizou uma programação com temática ambiental. De 12 a 18 de dezembro, o documentário Povo da Floresta está em cartaz às 15 horas. Ele é dirigido por Rafa Kalim e apresenta a rica história da comunidade seringueira e a jornada de Chico Mendes. Já De Quanta Terra Precisa o Homem está entrando na sessão das 19 horas e ele trata sobre o encontro do ex-banqueiro, né, e o principal movimento social da América Latina. A gente está falando do Eduardo Moreira, que fez toda uma campanha, né, de financiar as cooperativas e a produção do MST. Então é um documentário aí realizado pelo Instituto Conhecimento Liberto, o ICL, com direção do historiador Adilson Inácio. Já no dia 18, às 19 horas, vai ter uma sessão especial gratuita do filme Um Corpo Só, de Cacá Nazário. É um documentário com elementos de ficção, teatro e delírio que acompanha a trajetória da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travessa, a nossa grande tribo de atuadores aqui do estado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, mandar suas sugestões. Lembrando também que pode entrar em contato com a nossa redação pelo redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Até semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.